Nós louvamos, exaltamos o seu nome, guerreiro. Eu quero pedir nesta oração, guerreiro. Continua a falar neste lugar, papai. Fala através da tua palavra. Usa o teu filho como instrumento nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que perto nós estamos. A palavra com o pastor e as palmas para o nosso Deus. Aleluia. Glorificado e glorificado. Glória a Deus. Saúde a cada um e a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós temos um tema, por ele seremos norteados. Segundo livro dos Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Para mim é um motivo de muita alegria. O pastor Gilson disse, Aleluia. pela segunda vez está aqui cooperando com os irmãos. Eu vim aqui prestar minha adoração. Eu vim aqui adorar Glória a Deus. esse Deus que Davi já dizia no Salmo 116, o verso 12: o que darei eu pelos benefícios que o Senhor tem feito na minha vida? Aleluia, Jesus. Louva a Deus pela vida do pastor Gilson. O pastor Gilson tem sido canal de bênção no meu ministério. Ele tem me indicado em muitas igrejas, embora aqui eu venho pouco, mas o pastor tem indicado em bastante igreja. Eu tenho conhecido muitas pessoas. Que Deus continue abençoando o pastor, o ministério. É um prazer rever nosso irmão Robson. E segundo Crônicas 20, 17 diz assim: vós não precisareis lutar nessa batalha, posicionai-vos. Essa minha tradução é da King James, é a tradução que mais se aproxima dos originais, pois na minha tradução diz assim: vós não precisareis lutar nesta batalha, posicionai-vos, ponde-vos parados de pé, e vede a salvação do Senhor convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem estejais desfalecidos. Amanhã sai contra eles, porque o Senhor será convosco. Os irmãos podem tomar o vosso assento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Deus ele já tem falado neste lugar sobre Aleluia. a sua multiforme maneira de trabalhar. E você vai perceber que a mensagem que Deus me deu é um pouco do que foi louvado, do que foi dito. Nossa irmã ali deu um testemunho a respeito do seu trabalho. E ela não se aliançou com essa pessoa. Nós vamos ver que o erro de Josafá foi se aliançar com quem Deus já rejeitou. Meu Deus. Diácono Ari louvou aqui que ele é o mesmo e não mudou. Malaquias 3,6 a Bíblia diz: ele disse, eu sou o Senhor e não mudo. Vai dizer em Tiago 1,17 que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Então nosso Deus ele não muda. E como o Robson, o diácono Robson, se assim eu posso dizer, deu a sua saudação aqui falando de estar sobre a caverna. Na hora de Elias se posicionar, ele se esconde. Então tem batalhas que você vai vencer, não é lutando, é se posicionando, é estando na brecha. E Ezequiel 22:30, Deus disse: busquei dentre eles que estivesse na brecha, tapando o muro, para que eu não destruísse aquela cidade. E ele não achou ninguém. Mas nós vamos discorrer sobre Josafá, aonde ele foi um rei temente a Deus. Ele andou nos caminhos do Senhor, e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele fez uma reforma dentro de Israel. Ele tirou os postes ídolos, ele tirou os altares pagãos, ele convocou o sacerdote para ensinar a palavra ao povo, ele convocou os levitas para adorarem o povo do Senhor, ele convocou um jejum nacional, onde todo o povo se voltou para Deus. Ele foi um homem de oração. Josafá ele usa 5 ferramentas que muitos cristãos não usam. Ele usa a fé, ele usa a oração, ele usa a palavra, ele usa o louvor e ele usa o jejum. E todas essas ferramentas estão disponíveis para nós. E muitas vezes nós não fazemos uso das ferramentas que nós temos aqui. E
Josafá ele alcança um patamar que ele chega ao mesmo nível do rei Josias, um rei que fez uma grande reforma no templo. A Bíblia diz que quando Josias assume, o povo não celebrava mais a Páscoa. O povo vivia uma idolatria terrível. E ele vai restituir o culto ao Senhor. Segundo Crônicas 34:15, a Bíblia diz que ele convoca Ilquias, o sacerdote pai de Jeremias, e Safã, para fazer uma faxina no templo. E a Bíblia diz que quando eles estão no templo fazendo uma faxina, eles acham o livro da lei. Se achou, é porque estava perdido. E aonde? Dentro do templo. Tem muito lugar que o livro está perdido dentro do templo. Tem muito lugar que o livro não é mais usado dentro do templo. Então Josias ele faz essa reforma. Ele fica conhecido como o rei da reforma. Ele chega ao patamar do rei Ezequias, aonde ele destruiu uma serpente chamada Neustã, que virou uma idolatria dentro de Israel. Quando ele é acometido de uma enfermidade e veio o veredito: põe a tua casa em ordem ou quer morrer desconcertado. Ele vira o rosto para a parede, ora, chora. Era lágrima descendo e a oração subindo. Aleluia, Jesus. E Deus disse: eu ouvi o teu clamor e vi as tuas lágrimas, e eu desci, e eu vou acrescentar, porque nós estamos servindo, adorando um Deus de livramento. Aleluia. E Josafá ele entra no patamar desses reis. Sob o reino de Josafá, Judá experimentou um período de paz e de prosperidade. Josafá era um homem certo, mas fazia aliança com gente errada. Era um homem certo, mas andava com gente errada. Foi quando a nossa irmã falou que não fez aliança, porque lá no Salmo 15, Davi disse: quem vai habitar no teu tabernáculo, Senhor? É aquele que não defama o seu próximo, e nem aquele que aceita o opróbrio. Foi o que a irmã fez aqui. Ela me emprestou o ouvido para a serpente. Porque a Eva, ela foi enganada, porque a serpente falou o que ela queria ouvir. Eva deu ouvido à serpente e morreu. Lázaro ouviu o cordeiro e reviveu. O homem estava 4 dias morto e ouviu a voz de Deus. Tem gente que diz que está viva e não ouve a voz do Deus eterno. Josafá, ele foi um grande homem, mas ele deu um passo errado. Ele não orou, ele não tomou a direção de Deus, e isso quase lhe custou a sua vida. Deus deu um grande livramento a Josafá, porque Josafá, ele faz uma aliança política com Acabe, o rei mais ímpio dentro de Israel. E Josafá era o rei de Judá, e ele casa o seu filho Jeorão com a filha de Acabe, Atalia. Jezabel, a mulher de Acabe, era a mulher mais perversa da Bíblia. Era uma mulher que mandava no marido. Era o homem de saia da relação. Na casa de Acabe não tinha chapéu na porta. E aí a gente pergunta: o que é chapéu na porta? Quando você chega lá no interior, tem um chapéu pendurado na porta. Sabe o que quer dizer aquilo? Tem homem em casa. Mas lá na casa de Acabe era Jezabel quem mandava. E em um dos eventos, a Bíblia diz que Nabote tinha uma vinha vizinha à casa de Acabe. E Acabe lhe fez uma proposta: eu lhe dou uma vinha melhor ou uma valia em dinheiro. Se ele tem uma melhor, para que ele quer a vinha de Nabote? Porque a cobiça, ela visa coisas, e a inveja, a pessoas. Ele queria se apoderar da vinha de Nabote. E ele faz uma proposta, e Nabote diz: Deus me guarde eu vender a herança do meu pai. Porque havia uma lei dentro de Israel que não podia vender a herança do pai. Acabe vai para casa, chorar no colo da sua esposa Jezabel. E ela diz: o que houve, Acabe? É esse crente, ele não quer me vender a vinha. E ela diz: sossega, homem, descansa, come, porque eu vou te dar a vinha de Nabote. Ela arruma testemunhas falsas, faz uma acusação contra Nabote e o mata na praça. A Bíblia diz que os cães vêm, lambem o sangue de Nabote, e Acabe ele desce para se apoderar da vinha. E ela diz: olha, Nabote é morto, a vinha é tua, pode descer para se apoderar.
Só que a nossa posição tem que ser como a de Nabote. Não troco a vinha, não vendo a vinha, não negocio a vinha, não empresto a vinha, porque a vinha é herança do meu pai. Glória a Deus. Porque Acabe aí representa o adversário da minha e da tua alma. A vinha representa a salvação. E Nabote é eu e você. Assim como Acabe está de olho na vinha de Nabote, assim o adversário está de olho na minha e na tua salvação. E nós não podemos negociá-la. A nossa posição é como a de Nabote. Não troco a vinha, não vendo a vinha, não negocio a vinha, não empresto a vinha, porque a vinha é herança do meu pai. E quando Acabe desce para tomar a vinha, Deus usa o profeta Elias e diz: Elias, desce na vinha de Nabote, porque Acabe está lá. E fala para ele que assim como os cães lamberam o sangue de Nabote, vão lamber o dele. Porque no reino do céu é a lei da semeadura. Você vai colher o que você plantar. Você vai ceifar o que você semear. É a lei. Não tem como fugir. Tanto que Gálatas ele vai dizer no capítulo 4 no verso 9 que é tudo aquilo que o homem plantar, quer seja justo, quer seja ímpio. É aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E agora a Bíblia vai nos dizer que Acabe convida Josafá, que fez uma aliança errada, andando com Deus, com quem Deus já rejeitou, com quem não tem nada de Deus. Ele faz um banquete e ele diz: Josafá, vamos para a peleja comigo. E Josafá, ele vai dizer: o meu povo é o teu povo, a tua guerra é a minha guerra. Porque ele fez uma aliança política, os filhos se casaram, mas Deus não se agradou dessa aliança. Só que o rei, ele não ia para a guerra sem consultar o Senhor. E ele disse para Acabe: consulta o Senhor. Era o homem certo com a aliança errada, e agora comprando uma briga que não é dele. E muitas vezes a gente está comprando uma briga que não é nossa. Verdade, Jesus. Quando eu leio Jeremias capítulo 7, verso 16, Jeremias tinha duas paixões, Deus e o povo. E Jeremias orava, intercedia pelo povo. Mas em Jeremias 7,16 Deus disse: Jeremias, não intercede mais por esse povo, porque eu não vou ouvir. Ele está dizendo: não põe a mão onde eu pus a espada. Jeremias, não compra uma briga que não é tua. Esse povo vai para o cativeiro, porque esse povo é desobediente, é de dura serviço. Eu não tenho livramento para esse povo, só que eu também não vou destruir. Eu vou levá-los para o cativeiro para purificar. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Faz o que quer, apronta. Depois chega aqui: pastor Gilson, ora por mim, o diabo está furioso. E muitas vezes é Deus que está tratando. É a espada de Deus, e a gente está comprando uma briga que não é nossa. Era o que estava acontecendo. Josafá era o homem certo, no lugar errado, com a aliança errada, e comprando uma briga que não era dele. E Josafá disse: vamos consultar o Senhor, se realmente é para a gente ir para a guerra. Mas ali havia 850 profetas, 400 profetas de Astarote e 450 de Baal, os profetas comprados. Elias era o único profeta que tinha poder sobre os elementos da natureza. Ele orava, fechava o céu, colocava a chave no bolso e andava com ela. Só ia chover de novo quando o homem de Deus orasse. Ele orava e o fogo descia. Ele tinha poder sobre os elementos. Era um momento de escassez. E a proposta era: você profetiza o que o rei quer ouvir, e eu te dou pão, te dou água. Eram os profetas comprados, os profetas que se sentavam à mesa de Jezabel, falando o que o povo quer ouvir. Em Gálatas 1,10 Paulo dizia: se eu estiver agradando aos homens, eu não estou agradando a Deus. E agora eles mandam entrar os profetas, e os profetas só profetizavam a vitória para cá. Vai, rei, e Deus vai entregar na tua mão. E ali havia um profeta de Acrari chamado Zedequias. Ele fez um chifre, e ele disse que Acabe ia espetar o povo, ia botar o povo para correr, e a vitória era dele. Só que Josafá, um homem temente a Deus, conhecedor da palavra,
o homem certo no lugar errado e com a aliança errada, andando com quem Deus quer que não ande mais, Meu Deus. e dizendo: Forte. só vitória, só chave, Meu Deus. só carro, Aleluia. só receba, Colocar os joelhos. um anjo com a bandeja de prata. Meu Deus. Deus está limpando o teu nome do SPC, só vitória, só chave. Josafá diz: ei, não tem um aí que seja do Senhor? Meu Deus. Aí Acabe diz: tem, mas ele não gosta de mim, ele não profetiza o bem para mim. Não é pelo fato de alguém vir aqui pregar a verdade que não gosta de você, é porque está fazendo aquilo que Deus mandou. Tem, mas ele não gosta de mim. Como é o nome dele? Micaías. Então é esse, manda chamar. A Bíblia diz que quando Micaías chega, na porta o soldado já diz: profetiza o bem, hein? Está todo mundo profetizando bem para o rei. Ele disse: o que o Senhor mandar, isso eu falarei. Aleluia. E quando ele entra, o Acabe diz: e aí, a gente vai para a guerra? Ele diz: vai, Deus vai dar vitória na tua mão. Ele viu o ar de sarcasmo. E ele diz: quantas vezes eu já falei para você não mentir? A gente vai para a guerra. Aí ele falou: olha, eu vi Israel como ovelha sem pastor. Ele estava dizendo que o povo estava sem líder. Ele estava dizendo que Acabe ia morrer. E Acabe entendeu o recado. E quando ele diz: olha, eu vejo Israel como ovelha sem pastor, Acabe falou para Josafá: eu não disse que ele não gosta de mim? Ele não profetiza o bem para mim. O rei Zedequias, o profeta Zedequias, vai até o profeta Micaías. Algumas traduções dizem que ele dá uma bofetada, outros dizem que o fere no queixo, e outros dizem que ele dá um tapa no rosto. E ele diz: por onde passou o Espírito do Senhor que eu não vi para falar na tua boca? E ele disse: então o que se cumprir é o que Deus falou. Aleluia. E Acabe diz: pega Micaías e coloca ele no cárcere, dá para ele pão de angústia e água de amargura. Quando eu voltar a gente conversa. Micaías falou: se você voltar, Deus não falou na minha boca. Aleluia. Ele ignora os profetas de Deus, ele ignora a palavra de Deus, e ele quer andar segundo a sua concupiscência. Ele vai para a guerra. E Josafá, o homem certo, chamado por Deus, temente, no lugar errado e na guerra errada, andando com gente que Deus não quer que ande mais. Olha que a gente tem que parar e fazer uma faxina milimétrica no porão da alma, para detectar com quem nós estamos fazendo aliança. Verdade, Porque a traição não começou na cruz, não, começou na mesa. Judas estava na mesa. É a mesa que começa a traição, não é na cruz. Cuidado com o que a gente faz aliança, com o que a gente anda, com o que a gente ouve, com o que a gente fala fora da igreja. Se nós pudéssemos comer as nossas palavras, nós seríamos nutridos ou envenenados? É Deus. O que a gente tem ouvido aí fora tem gerado vida ou tem gerado morte? Aliança errada. Isso que Josafá estava fazendo. Eles estão na guerra. A Bíblia diz que o exército inimigo disse: não peleja contra grande nem pequeno, só o rei. Pega o cabeça. Porque o texto diz: eu vou ferir as ovelhas, eu vou ferir o pastor e as ovelhas se dispersarão. Pega só o rei. Acabe, tira as vestes e coloca em Josafá. Se disfarça e entra na guerra. A Bíblia diz que o exército cerca Josafá. Eles achavam que ele era o rei de Israel, mas ele era o rei de Judá. E quando eles iam atacar Josafá, a Bíblia diz que Josafá clamou ao Senhor, e o Senhor lhe deu um livramento. Aleluia. Glória a Deus. Quantos livramentos, como o diabo Nari disse aqui, o Senhor tem nos dado. Agora o que nós sabemos e o que nós não sabemos. Verdade. E o que nós não sabemos. Josafá clamou, e Deus deu um grande livramento, porque ele tinha feito coisas boas. Ele fazia o que era reto diante do Senhor, mas estava na aliança errada, no lugar errado, com gente errada. E agora, Acabe entra na guerra disfarçado. A armadura dele, de bronze, de aço, só havia uma brecha. A Bíblia diz que
o soldado, ele atira uma flecha ao erro, sem direção. Sem direção, ele lança uma flecha. E a flecha vai. Acabe. Por quê? Porque o que é teu te acha. Deus não erra endereço. E o que é teu te acha. Ele se disfarçou e entrou. Só que a Bíblia diz em Hebreus 4,13 que tudo está muito patente aos olhos daquele a quem nós temos que tratar. A flecha foi em direção de Acabe. Entrou naquela brecha. O feriu. Ele chama o soldado e ele diz: me tira da batalha, porque eu estou gravemente ferido. Coloco na carruagem, o sangue dele escorre na carruagem. Chega a tarde e Acabe morre. Eles levam a carruagem para lavar. E quando eles estão lavando, os cães vêm. E os cães lambem o sangue de Acabe. Para se cumprir o que disse o profeta Elias: assim como lamberam o sangue de Nabote, vão lamber o teu sangue. Para se cumprir o que disse o profeta Micaías: se você voltar, Deus não falou na minha boca. A gente precisa dar crédito. Josafá disse: creia nos seus profetas e prosperareis. Agora, Deus ele dá mais um momento de paz. Ele deu um grande livramento a Josafá. Josafá, ele começa a reinar. Agora Acabe está morto, mas os filhos estão casados. Uma aliança que Deus não se agradou e que lhe trouxe grandes prejuízos. Depois desse grande livramento, a Bíblia diz que os moabitas e os amonitas, eles agora se levantam para invadir Israel. Josafá viu que o exército deles era maior e mais capacitado. Os moabitas, eles eram descendentes de Ló com as suas filhas. Era fruto de um incesto. Os moabitas e os amonitas, agora eles se juntaram e vêm contra o povo de Israel. Eles não ajudaram Israel. Quando Israel saiu do Egito, eles não deixaram passar pela terra deles e não assalariaram Israel com pão. E Deus disse que os moabitas não herdariam o reino dos céus, não entraria na congregação dos justos. Mas a gente sabe que Ruth era uma moabita, e que Ruth entrou na genealogia de Cristo, por causa do seu arrependimento, por causa do seu amor. Ela disse para Noemi: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, a tua fé é a minha fé, e aonde você foi enterrada, eu quero ser enterrada do teu lado. Glória a Deus. Aonde Belém significa a casa do pão. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar sobre ela rapidamente. Houve fome, ou seja, faltou pão na casa do pão. Belém significa a casa do pão. No dia que faltou pão na casa do pão, ao invés deles esperarem a providência de Deus, eles fugiram para Moabe. Aqui os moabitas, esses que se lembram, eles fugiram para Moabe. Ao invés de esperar a providência de Deus, fugiram. Falta de pão. Em busca de sobrevivência, encontraram a doença. Em busca da vida, deram de cara com a morte. Lá morre o seu marido Elimeleque, e 10 anos depois morre Quilion e Malom. Agora ela é uma viúva, com 2 noras, viúva, e uma terra estranha. Foi fazer aliança com gente que Deus não quer que faça aliança. Sai da igreja para ir para Moabe. O que Moabe tem para ela? 3 atestados de óbito. Ela ouve falar que Deus visitou Belém com pão. Ela reúne as noras e elas estão voltando para Belém com a sua Jesus. A Bíblia diz que no meio do caminho ela diz: olha, eu já estou velha, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Volta para a terra de vocês, volta para os deuses de vocês. A Bíblia diz que Orfa a beijou e a deixou. Por quê? Porque tem gente que só vai andar com você enquanto você tem o que oferecer. Quando Noemi não tinha mais nada para oferecer, ela abandonou.
Mas a Bíblia diz que a Ruth se perdeu. Aleluia, Jesus. A Ruth disse: o meu Deus é o teu Deus, Aleluia. o teu povo é o meu povo, e aonde você morrer eu quero que você enterrada do lado. Glória a Deus. Quando ela chega, em Ruth, capítulo 1, verso 20, eles disseram: olha, Noemi voltou. E ela disse: não me chame Noemi, me chame Mara, porque a mão do Todo-Poderoso é contra mim. Eu saí ditosa e feliz e voltei vazia. Eu saí cheia e voltei vazia. Eu voltei com 3 atestados de óbito na mão. Ela diz: me chame Mara, eu estou amargurada. Com 3 atestados de óbito na mão, ela murmura. E Jó, com 10 atestados de óbito na mão, ele adora. Independente da circunstância, eu vou adorar. Eu não vou fazer aliança com gente errada. Glória a Jesus. Aleluia. Alabanaia supi, andarabai, suide alabanaia. Aleluia. Esteve que andarábia. Aleluia, Jesus. Ovelha tem que andar com ovelha. Agora tem muito porco andando com ovelha e se sentindo ovelha, chafurdando na lama, vivendo uma vida de pecado. E com quem que nós temos feito aliança? Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Agora esse povo, os moabitas, os amonitas, eles vêm contra Josafá. Josafá convoca o povo para um jejum. Ele convoca os sacerdotes, os levitas, e ele ora ao Senhor. Em 2 Crônicas 20, verso 7, na sua oração ele disse: lembra que o Senhor disse que daria essa terra, a tua semente, ao teu amigo Abraão? Josafá vai orando, e ele vai citar os 3 juízos que Deus envia sobre a terra. E ele diz: ainda que venha a fome, ainda que venha a peste, e ainda que venha a espada, nós cremos que o Senhor é Deus do livramento. Aleluia, Glória a Deus. Jesus. Está lá em Ezequiel, capítulo 14, verso 21. Deus disse que ele tem para enviar sobre a terra a fome, a espada e a peste. Quando ele dá a sentença para Davi, 1 Crônicas capítulo 21, o profeta Gade, ele vai até Davi e diz: Deus te deu 3 propósitos, só que a sentença estava lavrada. Você quer 3 anos de fome? Você quer 3 vezes na espada do inimigo? Ou você quer 3 dias na minha mão? Aí Davi falou: caia eu na mão de Deus, porque muitas são as suas misericórdias. Porque se você cair na mão do diabo, Deus te tira. Se você cair na mão dos homens, Deus te tira. E se cair na mão dele? Aleluia. Hebreus 10:31, ele disse: coisa horrível é cair na mão do Deus vivo. E Davi falou: caia eu na mão de Deus. Em João 10:28, ele disse: ninguém os arrebatará da minha mão. Ninguém tira da mão dele. Como foi louvado aqui, quebrado ou inteiro você está na mão dele. Jeremias 18:6, assim como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Glória a Deus. Faz como quer. Se tiver um trinquinho, ele desmancha a massa e faz de novo, para ficar do jeito que ele quer o vaso. Aleluia. 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 Glória a Deus. Davi diz: caiu na mão de Deus. A Bíblia diz que Deus enviou uma peste. Naquele dia caiu 70.000 na mão do Deus vivo. Uma peste que ele enviou, morreu 70.000. Ou seja, a sentença estava lavrada, não havia escapatória. Porque Satanás o incitou para numerar o povo. Ele estava achando que a vitória vinha do braço dele. Ele estava achando que a vitória vinha dos méritos dele e do exército dele. Foi por isso que Deus disse para Gideão: tem muita gente, manda voltar, senão vocês vão achar que é mérito de vocês, é o braço de vocês. Era 125.000 do outro lado. Com 32.000 já não dava, imagina com 300. Só que Gideão não precisaram lutar. Aleluia. Enquanto você louva, Deus peleja por você. Enquanto você adora, Deus peleja por você. Gideão não levantou a espada, ninguém voltou falando: você viu quanto nós matamos? Não. Quanto Deus fez. Aleluia, É Deus. o mesmo caso de Josafá. Josafá convoca o sacerdote para ensinar a palavra, os levitas para louvar. A Bíblia diz que Josafá ele entra no templo, ele ora, e Deus toma um profeta
Porque tem muita gente aí que tem nome, mas não tem mensagem. Esse daqui, ele não tem nome, mas ele tem mensagem. Não, tem muita gente por aí que tem nome, mas não tem mensagem. É muito trovão e pouca chuva. É muito trovão e pouca chuva. É muito oba-oba e pouco quebrantamento. É muito, como o diabo aqui diz, é muito fogo e Deus não estava no fogo. É muito movimento e Deus não está no movimento, não está no vento. Deus fala calmamente, nas coisas simples, através da sua palavra. A maior profecia é essa aqui, ó. Deus, fala comigo. Abre a Bíblia. Isso aqui é a boca de Deus. Aleluia. Nós precisamos nos posicionar. A questão do Josafá, como nós lemos aqui, segundo Crônicas 20, 17. Ele diz: parai, posicionai-vos. Vocês não terão que pelejar. Posicionai-vos. Quando você está na posição, do jeito que Deus quer, na brecha, você não precisa fazer nada. O crente não trama. Vem na tua mão. Aleluia, Porque Jesus. Deus te acha. Oh, glória. Vem na mão. Não precisa tramar. Os filhos brigavam no ventre. E a Rebeca perguntou: por que eu sou assim? E ela disse: o maior servirá o menor. Aí ela quer ajudar. Ela ouviu. Quando Isaac queria abençoar Esaú, a Rebeca estava ouvindo. E ela disse: entra lá, Jacó, e recebe a bênção. Não, mas o meu irmão é peludo, porque Esaú é peludo. Ela: deixa comigo. Ela mata um cabrito, coloca a pele nele, de cabrito. Entra, recebe a bênção. Ele era avançado em idade, não enxergava mais. Jacó entra com guisado: oi pai, sou eu. Já? Quem é? Sou eu, pai, Esaú. Ah, mas a voz é de Jacó. Não, sou eu, pai, Esaú, mas a voz é de Jacó. Chega perto para eu apalpar. Mandar apalpar. É você, Esaú? Sou eu, pai. Tem gente que é assim. Na igreja ele é Esaú, na frente do pastor ele é Esaú, lá no monte ele é Esaú. Mas Deus sabe que ele é Jacó. Deus sabe quem é quem. Deus sabe quem é e quem não é. Aleluia, Quem tem e quem não tem. Qual é a intenção? Aí trama. E o crente não trama. Agora, o profeta vai dizer: vocês não precisam pelejar, vocês precisam se posicionar na oração, na palavra, no jejum, na fé, no louvor, que são as ferramentas que Deus nos deu para que nós possamos usar. aleluia, Jesus. E muitas vezes o crente não sabe. Você sabe que se o boi soubesse a força que ele tem, ninguém colocava uma argola aqui, ó, no nariz dele com um dedo, leva o boi para lá e para cá. Sabe por quê? Porque ele não sabe a força que ele tem. Muitas vezes você não sabe a força que o teu joelho tem, Aleluia. que a tua oração tem, que é capaz de mover a mão de Deus, que é capaz de trazer a tua resposta, Aleluia, Jesus. de trazer um grande livramento. Ele coloca os levitas na frente da batalha para eles louvarem. E quando eles começaram a louvar, Salmo 29, verso 2: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Quando eles começaram a louvar, adorar, louvar a Deus, porque a palavra Judá significa louvor, e louvor significa elogio. Então você não fala: eu vou louvar o louvor. Não, você vai elogiar a Deus. Eu vou louvar o louvor. Não, louvor é elogio. Você vai elogiar a Deus. Você não vai louvar o homem, porque hoje muito hino louva o homem, louva a vitória, louva isso, louva aquilo, mas não louva a Deus. Ele coloca os levitas na frente para adorar, elogiar o Deus, o Jeová Shabaoth, o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que quando os levitas começaram a cantar, e quando eles louvavam,
Deus preparou uma emboscada. E agora os amonitas se viraram contra os moabitas e começaram a se degladiar e se matarem. E quando eles louvavam, Deus colocava eles em uma cilada e confundia o inimigo. É por isso que Tiago no 5,11 ele vai dizer: você está triste? Está alegre? Cante louvores. Está triste? Ore. Esse povo se posicionou, louvou antes da vitória, louvou antes da batalha. Quando você louva, Deus joga por terra tudo aquilo que quer atrapalhar a tua bênção. Aleluia, Jesus. Josafá entendeu isso e colocou o povo na frente da batalha. A Bíblia diz que eles se mataram, e durante 3 dias, quando eles chegaram, estavam todos os inimigos mortos, e durante 3 dias eles estavam saqueando os despojos dos inimigos. Porque uma das estratégias de guerra, para provar que você matou o inimigo, você precisa trazer algo que pertence ao inimigo. É por isso que Davi traz a cabeça de Golias, algo que pertencia ao inimigo. É a prova de que ele o venceu. E ali eles passam 3 dias pegando os despojos. A Bíblia diz que depois dessa vitória, depois que eles 3 dias saqueando, não conseguiram trazer tudo, eles entraram no templo do Senhor com som de liras e de harpas, dizendo: o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Provai e vede que o Senhor é bom. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Verdade, Jesus. Aleluia. Depois de 2 grandes livramentos, 3 minutos agora eu tenho para encerrar. Depois desse grande livramento, depois dessa grande vitória, a Bíblia diz que Josafá não vigia, e ele vai de novo fazer aliança com quem Deus não quer que faça. E ele se junta com o rei Acasias, e eles começam a construir navios para ir em busca do ouro de Ofir. Mas aí Deus levanta um profeta que não tem nome, mas tem mensagem. Aleluia, Jesus. Tem muita gente aí que tem nome, mas não tem mensagem. João capítulo 6, verso 8, a Bíblia diz que Filipe e André traz o rapaz 6 pães com 5 pães e 2 peixes. Um rapaz, ele não tem nome, mas ele tem alimento para dar para o povo. Aleluia, Jesus. Os discípulos tinham nome, mas não tinha alimento. Quem tinha alimento era o rapaz sem nome. Porque muitas vezes a gente está fazendo aliança com gente que tem nome. A gente está dando crédito em alguém que tem nome, e Deus usa quem não tem nome. Aleluia, Jesus. 1 Coríntios 27, Deus chamou as coisas loucas que não são para confundir as que são. Josafá vai fazer aliança com o rei Acasias e Deus não se agradou. A Bíblia diz que Deus usou o profeta e disse: olha, por que você insiste em fazer aliança com o ímpio? Porque não tem nada de Deus. E a Bíblia diz que Deus ele naufragou os navios, não obteve êxito. E Josafá é um homem marcado por grandes feitos. Usa 5 ferramentas: fé, oração, palavra, oração e jejum. Só que nem tudo que está dando certo tem a aprovação de Deus. Nem tudo que está dando certo tem a aprovação de Deus. Vai encerrar. Aleluia. Deus chama Moisés e Arão no particular e diz: desce, fala a rocha e eu vou dar água para eles. Moisés e Arão acabaram de sair da oração, estavam no monte, no particular. O pastor Gilson está todo dia no monte. Eu falo com o Diácono Ari: o pastor Gilson deve morar perto do monte. Todo dia, 3 horas da manhã, ele está no monte. Aleluia, Jesus. É intimidade demais. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. O Moisés acabou de sair da oração, junto com Arão. E ele reúne o povo e diz: rebeldes. Mas Deus não mandou ele chamar o povo de rebelde.
Sou eu, porventura, Deus, para dar água para vocês? A Bíblia diz que ele ardendo em ira, ele fere a rocha 2 vezes. A água sai, o povo bebe, aí Deus chama os dois no particular e diz: o que foi isso que vocês fizeram? Por que vocês não me glorificaram diante do Senhor, diante do povo? Imagina Moisés dizendo: não, Senhor, deu certo aí, o povo bebeu. E Deus dizendo: Moisés, tem muita coisa que está dando certo, mas está fora da minha vontade. Tem muita coisa por aí que está dando certo, mas Deus está aprovando? Deus está no negócio? Toma cuidado com o que a gente faz aliança. Temos que tomar cuidado com o que a gente faz aliança. Porque a Bíblia diz em Efésios 4:30: não entristeçais o Espírito Santo. Ele tem sentimento. O ciúme não é o ciúme carnal, é zelo, é cuidado que Deus tem com o seu povo. Então toma cuidado com quem você faz aliança. Toma cuidado para quem você empresta seu ouvido. A traição começou na cruz, começou a mesa. A mesa é a aliança. Não coloca qualquer um dentro da tua casa, não. É profeta. Aleluia, Prega. Jesus. Jonas também era. Estava fugindo. É profeta, mas está fugindo. E um crente fugindo do chamado é um causador de tempestade. Se Jonas não queria fazer a vontade de Deus, ele não precisava fugir. Era só ficar parado. Tem gente que não está fugindo, mas está parado. Tem gente que não está fugindo, mas não está parado. Não põe a mão no arado. Elias disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Desce do muro. Cuidado com as alianças. Eu tenho um canal no YouTube, essa mensagem vai subir. Se você pesquisar lá no YouTube, o Wellington Caetano deu lá, tá minha foto, a foto da minha esposa. Felizmente ela não pôde vir. Elas chegaram no Hospital das Clínicas, ela chegou junto com a minha filha. Não deu tempo delas virem. Mas tá minha foto e a foto dela lá. Escreve no YouTube: Wellington Caetano de Holanda. W-E-2-L, Wellington Caetano de Holanda. Tá minha foto, a foto da minha esposa. Essa mensagem vai subir. Porque se não deu para você comer tudo aqui, você olha lá no YouTube e come o resto. Aleluia, Jesus. Amém, amados? Que Deus os abençoe, que Deus abençoe o ministério, o pastor Gilson. E as palmas logo agradecem a nossa. Queria agradecer ao pastor Wellington pela palavra. Deus abençoe a Calixto, sua esposa, os irmãos também nessa noite. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos poderosamente em nome de Jesus. Amém? Só resta nos colocarmos de pé, agradecer a Deus. Os varões, não esqueçam, domingo aí, irmãos, encontro com os homens ali, às 9 horas da manhã. Todos estão convidados aí, em nome do Senhor Jesus Cristo.